O Wilson Lessa, ele é psiquiatra, né, fenomenal, extremamente experiente em cannabis, um dos pioneiros nas prescrições no Brasil. Ele é graduado em medicina pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e especialista em psiquiatria forense pela Associação Médica Brasileira. Ele é professor do curso de medicina na Universidade Federal de Roraima e da Universidade Federal da Paraíba, membro internacional do Cannabinoid Research Society, ICRS, e membro da Society of Cannabis Clinicians. Prazer. Puxa vida, aí a gente começa com responsabilidade, né, minha gente, depois de um negócio desse. E é legal pensar na palavra responsabilidade, eu gosto muito disso da etimologia. Responsabilidade é a capacidade de você trazer resposta sobre alguma coisa. Isso é responsabilidade, né? A etimologia ajuda a gente muito nisso. E a gente tem alguma coisa para passar? Tá. E, gente, eu acho que a primeira coisa que tem para falar é uma crítica, uma queixa. Brincadeira, viu, Lauro? Na verdade, foi ótimo. Ele que escolheu o tema. E na hora que eu vi o tema, eu falei, puxa vida, é um tema extremamente desafiador. Né? Porque eu não sei quantos aqui acompanham, mas se tem uma especialidade da psiquiatria, quase da medicina aqui, tem muita dificuldade em conversar sobre cannabis, é a psiquiatria. Né? Isso eu vou trazer alguns insights sobre isso, porque para responder essa pergunta, onde estamos, eu precisaria só de um slide para mostrar para você onde nós estamos. Então é preciso entender aonde que fez a gente chegar até aqui e o que acontece para a gente se questionar sobre algumas coisas. Talvez seja mais importante do que qualquer outra coisa, tá, gente? E eu gosto muito da frase do professor Ribeiro do Vale, que foi o mestre do professor Elisaldo Carlini. Acho que dá para ficar aqui, né? Ele dizia o seguinte, que nós estamos estudando a maconha que o homem usa, e isso é um erro, nós temos que estudar o homem que usa maconha. Ele disse isso, gente, há 72 anos atrás. Então, olha o que é uma visão já, além de uma visão farmacológica, biológica, uma visão humanista, uma visão antropológica do que a gente precisa estudar. Né? Talvez esse seja um bom ponto de partida. E aí, o slide que eu poderia trazer para vocês é esse aqui, a tragédia da maconha. Tá? Que esse foi uma série publicada em 2019 pelo Conselho Federal de Medicina, e trazia esse título, e dentro ali falava um bocado de coisas, mas se você lê, você consegue ler, tá? Na página 113, tá lá, é público isso? O que tem lá? Evidências sobre a eficácia terapêutica de cannabis e canabinoides com referência dos principais estudos. Isso aqui de 2019, ali já trazia evidências conclusivas para essas indicações, evidências moderadas e evidências limitadas. Já trazia alguma coisa sobre isso. Ou seja, como a gente vai ver, vocês conhecem aqui o nível de evidência científica, não é ou você tem ou não tem evidência científica, não é uma coisa dual, não é uma coisa categórica. Você tem nível de evidências, tá? Então, lá embaixo da pirâmide, as pesquisas em laboratório, estudos in vitro, muitas vezes com animais também, aliás, primeiro em célula, lá em laboratório, depois pesquisas em animais, editoriais, opinião de um expert no assunto, depois de um relato de caso clínico, uma série de casos clínicos, estudo de caso controle, um estudo de coorte, um ensaio clínico não randomizado, um ensaio clínico randomizado e uma revisão sistemática, uma meta-análise em cima disso. Esse é o nível de evidência que a gente tem. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Os medicamentos que nós psiquiatras utilizamos no consultório, todos eles têm aquele nível máximo de revisão sistemática, meta-análise? Não. Eu vou dar um exemplo para vocês. Transtorno por uso de cannabis. Existe algum medicamento que tem meta-análise? Não. E se usa gabapentina, benzodiazepínico, topiramato, depaquene, depacote, ácido valproico, todos esses medicamentos off-label para transtorno por uso de cannabis. Alguém questiona isso? O que deve ser levado também, gente, quando pensa em medicina baseada em evidências? É só meta-análise? Não. A própria, quando você vai ler medicina baseada em evidências, a gente tem ali que tem que ser levado em conta a experiência clínica do profissional, tá? A expertise do médico, preferências e valores do paciente, tá? Isso na medicina baseada em evidências. Contexto clínico e circunstâncias, os recursos disponíveis,
Né? E a gente pensa em recursos disponíveis, por exemplo, a questão de associação, que não é falado, é um elefante que está na sala no Brasil, é quem começou esse movimento e quem está sempre esquecido das resoluções que são feitas. E a questão de revisões temáticas e meta-análises também, que você vai levar isso em conta. E aqui, gente, tem a oposição oficial da Associação de Psiquiatria dos Estados Unidos, tá? Essa é a opinião, ó, Position Statement in Opposition to Cannabis as Medicine. Então, é uma posição já dizendo que é contra o uso da cannabis como um medicamento, tá? O que tem a lista de 2019? Não há evidências científicas atuais de que a cannabis seja de alguma forma benéfica para o tratamento de qualquer transtorno psiquiátrico. Em contraste, as evidências atuais apoiam, no mínimo, uma forte associação do uso de cannabis com o início de transtornos psiquiátricos. A política e a prática em torno de substâncias derivadas de cannabis não devem ser alteradas até que evidências clínicas suficientes apoiem tal mudanças. O tratamento médico deve ser baseado em evidências e determinado por padrões profissionais de atendimento. Não deve ser autorizado por iniciativa de votação popular em plebiscitos. Aqui a gente está entrando, gente, numa razão psicanalítica dessa dificuldade dos psiquiatras. Eu lembro na faculdade, eu perguntei para uma professora que era psiquiatra e também psicanalista, excelente, professora Marila, nunca esqueço. Ela estava falando uma aula de psicologia médica sobre as razões inconscientes, por que os médicos escolhiam determinadas especialidades. E falou ali que o pediatra geralmente era alguém que tinha, possivelmente, ali um desejo, uma inveja contra o irmão, tal, e de repente faz a pediatria para tentar compensar isso, ou que perdeu um irmão pequeno, alguma coisa assim. Falou do cirurgião que tinha ali um impulso agressivo, que a cirurgia era uma coisa que ajudava ele, de alguma forma benéfica, a utilizar esse impulso agressivo dele. E não falou do psiquiatra, eu perguntei para ela. Na época, gente, o professor ainda fumava dentro de sala de aula e a gente não reclamava. Ela estava fumando, ela puxou o cigarro e falou assim, eu perguntei, qual é a fantasia do psiquiatra então, professora? Ela falou assim, poder, Wilson, poder. E realmente eu acho que ela tinha muita razão quando ela falou isso. Porque aqui o problema, vocês dizem, no final eles dão uma dica. A gente não acha que tem que ser uma coisa por plebiscito, ou seja, desculpa a palavra, mas eles estão cagando porque as pessoas passam e sentem. É isso. E eles ficam numa posição de lugar de fala. Eu falo e ninguém mais pode falar sobre o assunto. Psiquiatra, gente, mais do que lugar de fala, precisa ter lugar de escuta. Senão não vale nada do que a gente pensa. E aqui é a posição da Associação Brasileira de Psiquiatria, que fez um documento em 2019, aliás, 2022, em julho, posicionamento oficial da Associação Brasileira de Psiquiatria relativo ao uso da cannabis em tratamentos psiquiátricos. Fizeram muito parecido com o que tinha feito a Associação Americana em 2019, tá? É um documento público que vocês podem ver. Na época, a gente fez uma resposta sobre esse documento, uma associação de médicos que começava no Brasil. Aliás, a própria Ambicam e a PMC, a gente fez um documento sobre isso. E esse documento de julho de 2022, ele foi ponte para uma resolução que o CFM fez em outubro de 2022. Quantos lembram dessa resolução? Essa resolução não durou 15 dias. Por quê? Eles acharam que ia estar tudo certo, que ninguém ia reclamar, e perceberam que tinha um monte de paciente, um monte de parente de paciente, que foi na porta de CRM reclamar porque fizeram uma resolução extremamente restritiva. Ali colocaram só o canabidiol purificado, só para 3 tipos de epilepsia e para pacientes ali até 18 anos de idade. E que, na verdade, nessa última resolução, eles não identificaram especialidade médica. A última era só psiquiatra, neurocirurgião e neurologista. Essa aqui não. E colocaram um apêndice ainda, tá? No finalzinho lá. Se você fosse ler, não poderia ser falado sobre cannabis um médico, a gente poderia estar passível de processo, num ambiente que não fosse sancionado pela Associação Médica Brasileira. Ou seja, se eu estivesse falando aqui, provavelmente eu vou ser processado. E eu confesso que eu estou morrendo de medo do que eu estou falando aqui, mas não vou ficar com medo totalmente, não. Porque tem colegas nossos que estão processados, tá? Ontem um colega que falou aqui, ele foi processado por uma outra pessoa, por um outro médico, que disse que esse médico era negacionista em relação a cannabis. Ele não disse nenhuma mentira. O problema é que provocou alguém grande. E está sendo processado, acho que não vai dar em nada, mas não tem problema, vamos embora. E essa resolução foi suspensa, gente. Foi suspensa porque não deram conta.
entendeu? Assim, para começar, o primeiro erro é que eles não consideraram que 2017 já tinha sido aprovado um remédio no Brasil com THC 1:1. Então eles disseram que, e na verdade é um remédio mesmo, medicamento, aprovado por todas as fases de pesquisa. Eles não sabiam disso, ou fingiram que não sabiam disso, ou não estavam preocupados com os pacientes com esclerose múltipla. Entendeu? Então é para se questionar, gente, essas coisas, sabe? E assim, espero que ele não me processe, eu estou mostrando coisas que são públicas, esse é o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, tá? E essa foi uma palestra que ele fez ali durante as discussões no Senado sobre a PEC 45. Quantos aqui lembram dessa PEC? Acho que a maioria lembra, né? É a PEC de criminalização do usuário de droga, tá? E ali eu assisti, muitos de vocês devem ter assistido, ele defendeu a tese de que era sim importante criminalizar o usuário de droga. Que fosse pego com droga, o usuário tem que ser criminalizado. E aí, eu trouxe aqui uma campanha que eu particularmente acho bastante importante, que a própria ABP faz, que é a campanha contra a psicofobia, que seria ali o preconceito contra os portadores de doenças mentais. E aí tem a campanha, eu tenho empatia, digo não à psicofobia. Mas aí eu faço uma pergunta, eu queria entender como que consegue conciliar essas duas propostas. Ou você não considera que um usuário de droga é um paciente, ou você nem questiona se ele é gente. Para mim só sobram essas duas alternativas para se pensar. Então eu acho que vale a pena a gente se questionar também sobre isso. Esse aqui é aquela mesa pirâmide, que isso aqui foi de um livro de 2017, que foi lançado nos Estados Unidos, pela Academia Nacional de Ciências, Engenharia e Medicina, e ali traz também o que a gente tem já de algum nível de evidência para o uso de cannabis na medicina, tá? E eu já ouvi também de muita gente que é contra, muito médico que é contra, dizer que não tem nenhuma agência no mundo de saúde que permite o uso de cannabis para alguma doença psiquiátrica, tá? Isso é uma mentira quando falo isso, é uma fake news dizer que nenhuma agência do mundo tem. Isso está público, vocês podem ir atrás, tá? Israel, para essas transtornos psiquiátricos aqui, Tourette, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno comportamental nas demências e transtorno do espectro autista, são condições que lá são permitidas e, para você ver o que é nível de evidência e o que é uma política pública adequada a isso. Desde esse ano, 2024, transtorno comportamental na demência e TEA podem ser primeira escolha. Não precisa passar por outras medicações lá. Se o médico achar para uma criança com TEA, um idoso com transtorno comportamental na demência, ele não quer usar quetiapina, não quer usar, pode começar com cannabis como primeira escolha, não tem problema. E isso é você avançar uma legislação. E aqui, gente, é essa palhaçada que é a Lei de Substâncias Controladas dos Estados Unidos, de 1970, onde você tem aqui, na lista 1, que são as substâncias com alto potencial de abuso e nenhum uso médico reconhecido. Você tem a marihuana ali, a cannabis aqui na lista 1, tá? Que é a lista mais restritiva. Aí você vê na lista 2, que aí já tem um potencial de abuso, mas já tem uso médico e tal. Aí nessa lista 2 aqui, você tem lá uma delas ali, ó, o metilfenidato, que é a Ritalina, que vocês conhecem para TDAH, tá? A cocaína está na lista 2, tá? A maconha está na lista 1 e a cocaína está na 2. Tem um uso médico reconhecido. Agora que eu quero que vocês vejam aqui na lista 3, que aí tem um menor potencial de abuso e um uso médico mais reconhecido. Lá embaixo, gente, o penúltimo ali, tem um que chama Marinol, vocês estão vendo? Sabe o que é Marinol? Dronabinol, um THC sintético, aprovado desde 1985 nos Estados Unidos e vende nas farmácias. Então, alguma coisa errada não está certa, né, gente? E agora o que eles estão fazendo? Eles estão reclassificando a cannabis, a marihuana, da lista 1 para a lista 3. Deu um sinal positivo no governo Biden ainda, e provavelmente vai ser uma das primeiras coisas que o Trump vai fazer. Ele já disse isso, que é passar pelo menos para a lista 3. Isso muda algumas coisas em vários cenários, não só lá, mas no mundo todo. E aqui está o Marinol, que é vendido lá, né? No caso tem de 5, tem de 10 miligramas, e a Nabilona também foi aprovada em 1985, mas ela veio para o mercado mais tarde um pouco. É um THC sintético, só que 10 vezes mais potente do que o Dronabinol. O Dronabinol é muito parecido com o THC da planta mesmo, o Delta 9 THC. E é vendido lá. Ou seja,
Uma coisa pode, outra coisa não pode. Como assim? Uma coisa é perigosíssima e a outra coisa não é perigosa? Aqui é o registro, né, desse reescalonamento da agenda da classificação da maconha nos Estados Unidos, que está programado. E agora, gente, eu queria falar para vocês assim que quem for médico e acha que é um mercado seguro para você trabalhar, que você não vai ter problema, eu digo para vocês, não é por aí. Vocês não estão em essa segurança toda. Antes dessa palestra, estava conversando com a Mariana, e a Mariana falou, Lessa, eu vou falar numa outra palestra, eu vou falar disso e disso. O que você acha? Eu posso ser processado? Eu falei, pode. Eu falei, pode, não vou mentir para você não. Procura não ofender ninguém assim, xingar ninguém. Tenta ser o mais neutra possível, mas dizer que você não pode, eu vou estar mentindo. Esse é um cara, gente, que para mim é o grande padrinho da cannabis medicinal nesse movimento mais moderno do mundo. Vocês vão entender por quê, tá? Ele já faleceu em 2007, Dr. Todd Hero Mikuria. Esse cara era filho de uma professora de educação especial alemã, que foi para os Estados Unidos, imigrante, foi para os Estados Unidos, e de um imigrante também japonês. Depois ele conta mais para frente na biografia dele que, apesar dos problemas que ele teve por conta da militância da cannabis, ele já tinha passado bastante coisa ruim, porque você imagina você morar nos Estados Unidos da Segunda Guerra Mundial sendo filho de uma professora alemã e de um engenheiro japonês, né? Então ele começou já na dificuldade. E aí, um cara brilhante, em 1967, ele se tornou um psiquiatra consultor do Instituto Nacional de Saúde, nos Estados Unidos, na parte de saúde mental, mais especificamente no setor que pesquisava sobre a maconha, tá? Enquanto ele estava ali à frente do instituto, ele ficou poucos meses, mas foi o suficiente para ele descobrir em arquivos secretos diversos estudos de vários locais do mundo sobre o uso medicinal da cannabis desde o século XIX. E ali ele começa a produzir um material, depois ele termina de fazer um livro, que é esse livro, Marijuana Medical Papers, tá? Que esse livro foi de 1972, e ali ele traz estudos que já tinham, alguns estudos desde essa época. E ele traz a história, que talvez vocês conheçam, do William Chaucer, que foi um médico irlandês, que meados do século XIX trouxe o conhecimento do uso medicinal da cannabis da Índia para a Europa. E aí a gente teve uma época de ouro de uso da cannabis, talvez algum de vocês não saibam, muitos saibam. Então no final do século XIX, meados, e no começo do século XX, pelo menos os 20, 30 primeiros anos, a gente tinha cannabis, gente, várias empresas fabricavam, tinham extratos nas farmácias, nos Estados Unidos, na Europa, até no Brasil se tinha, né? E aí ele acabou que saiu fora do instituto, porque ele percebeu que os caras só queriam estudar o quê? Prejuízo da maconha. Não queriam estudar uso medicinal. Um outro colega, um pneumologista da Universidade da Califórnia, ele foi tentar fazer um estudo há uns anos atrás, e ele queria ver como é que era o uso medicinal da cannabis em pacientes com HIV/AIDS. Ele colocou essa questão do uso medicinal no título do trabalho dele, não foi aprovado. Alguém deu uma ideia para ele mudar um título para procurar alguma coisa que fosse negativa. Ele fez o mesmo desenho, só que mudou o título, colocou assim, prejuízo do uso de cannabis de paciente com HIV/AIDS. O estudo dele foi aprovado imediatamente. Era esse o cenário e esse o cenário. Hoje em dia a gente até consegue fazer um pouco melhor do que isso, mas esse era um cenário bastante frequente lá para a gente entender onde a gente está pisando. Esse é uma foto dele também, aqui o jalequinho dele com uma insígnia, né, com a folhinha, ó, que bonitinho. Esse é um cara que realmente sou muito fã dele. Ele passou pelo menos as últimas 4 décadas da vida dele defendendo, gente, o uso medicinal da cannabis, publicando e trabalhando muito em advocacy, né? Ele foi um dos caras que arquitetou a proposição 215 na Califórnia, que em 1996 aprovou o uso medicinal da cannabis na Califórnia. Ele foi um cara que arquitetou tudo isso, tá? E também foi um dos formadores da Society of Cannabis Clinicians, né? Tinha uma revista científica, né? E estima-se que ele tenha recomendado ao longo da vida dele cannabis para pelo menos 9.000 pacientes, tá? Então realmente é um cara assim que mexeu o doce, mas ele não ficou sem chamar a atenção dos poderosos, né? No ano de 2000, o Conselho Médico da Califórnia acusou ele de negligência grave, conduta não profissional e incompetência por não realizar exames físicos adequados em 16 pacientes para os quais ele havia recomendado maconha. Nenhum desses pacientes que fez a queixa foram policiais que trabalhavam na cidade onde ele atendia esses pacientes. Nenhum paciente fez a queixa.
Em 2004, o conselho deu a ele 5 anos de suspensão de seu registro profissional e uma multa de $75 mil. Ele apelou da decisão, gente, e ele foi autorizado aí a continuar praticando sob a supervisão de um monitor nomeado pelo Estado. Então ele conseguiu continuar atendendo e tinha um cara ali do lado dele observando tudo o que ele estava fazendo. Ele disse que não teve nenhum problema, ninguém reclamou de nenhuma prescrição dele. Mas ele, os 3 anos de vida que ele teve depois disso, ele passou com alguém atendendo do lado dele, vendo o que ele estava fazendo. Eu não tenho problema com isso, eu acho que eu posso até ajudar a ensinar essas pessoas, né? Não, mano, a gente topa, né não, Paulo? Vinha um fiscal. E entre os médicos que apoiam o uso terapêutico da maconha, né, ele é um dos caras que o Los Angeles Times, no obituário dele, diz o seguinte: ele reconhece de bom grado que, diferentemente da maioria de seus colegas em consultoria de cannabis, que ele realmente fuma maconha, principalmente de manhã com o seu café. Tá? E agora, gente, chegou a hora de sair do armário verde. Eu experimentei maconha na faculdade, achei interessante, usei algumas vezes durante o curso, ele já tinha 21, 22 anos, mas depois dei uma parada. Em 2008, já estava em Roraima, fui diagnosticado com linfoma não Hodgkin e meu mundo caiu. E eu lembro que naquela noite eu fui atrás de um baseado, fumei um baseado, falei assim, o que eu preciso fazer da minha vida? Aquilo ali me deu uma segurança. Comecei a fazer quimioterapia, na primeira quimioterapia eu não tinha fumado, eu vomitei pra caramba. Na outra quimioterapia, na segunda, eu falei, não, preciso fumar. Fumei, foi muito legal a quimioterapia, fui atrás, comprei um aparelho, um vaporizador na época, aquele primeiro Vulcano que tinha, e passei ali as quimioterapias, as 9 quimioterapias que eu fiz, numa boa. E estou aqui contando a história para vocês. Não estou falando que curou meu câncer, mas minha cabeça ficou legal, eu não vomitei, me deu força para estar aqui conversando com vocês hoje, gente. Entendeu? Hoje eu uso óleo, vaporizo também, prefiro vaporizar. Hoje eu fumei uma meia hora de estar aqui conversando com vocês. Tá? E assim, eu tenho a impressão que eu estou lembrando bastante coisa, não esqueci de muita coisa. Talvez seja um sinal interessante para a gente pensar. Mas é isso, eu acho que chegou a hora dos médicos, cara, que saírem desse armário verde e falarem um pouco mais sobre isso abertamente, sabe? Eu estou indo atrás do meu HC, já conversei com o advogado, acho importante isso também, para tentar evitar problema, até para poder falar com isso com mais liberdade, um HC de liberdade de expressão. Não querem liberdade de expressão? Eu quero, mas eu quero com responsabilidade, não com anarquia. E esse é um outro cara que eu gosto muito, Lester Greenspoon, também psiquiatra. A gente precisa trazer pessoas com bons exemplos, né? E esses 2 caras foram um cara muito, muito importante para a gente aí. Ele é conhecido por ser professor associado por muito tempo da Escola Médica de Harvard. Ele é formado em Harvard, tá? Ele passou 2 vezes para concurso de professor titular. Você acha que eles deixaram ele assumir? Não, gente, porque ele trabalhava com maconha. Tá? E aí ele estudava sobre esquizofrenia, e em 67 ele começou a pensar em fazer um livro sobre os prejuízos da cannabis em relação à esquizofrenia, e ele começou a ler algumas coisas e falou, opa, peraí, não é como eu estava pensando. E ele foi para o Marrocos, onde a gente sabe que tem um consumo já ancestral, principalmente de haxixe, né? Conheceu várias comunidades e perguntou, vocês têm muito problema aqui psiquiátrico por conta de haxixe? Sabe o que ele ouviu? A gente não tem muito problema psiquiátrico por causa do haxixe. E aquilo chamou muito a atenção dele. Ele voltou e aí ele começa a escrever um livro. O primeiro livro que ele escreve sobre o assunto é o Marijuana Reconsidered, né, de 1971. Depois escreve o Marijuana The Forbidden Medicine, o remédio proibido, de 93. E ali nesse outro livro ele conta diversos casos que ele teve sucesso aí tratando com cannabis, né? E assim, ele tem uma história pessoal também. Nessa época ali, anos 69, 70, um dos filhos dele tem leucemia, ele está estudando, vê que tem esse efeito antináusea, começa a dar maconha para o filho dele fumar, ele diz que fuma junto com o filho dele, e vê o filho dele ali, pelo menos nas quimioterapias, para dormir, para ficar menos ansioso, ele dá uma melhora, o filho dele com 12 anos de idade. Tá? É isso que a gente está falando, gente, é comentar coisas às vezes difíceis, mas que a gente é ser humano, a gente não é uma máquina de algoritmo. Nada contra o algoritmo, mas tem horas que a gente tem que pensar fora desse algoritmo, né? E ali ele conta essa história do filho dele também. E o filho dele veio a morrer, mas ele tem certeza que ele morreu com qualidade, pelo menos não tendo ali as náuseas, dormindo bem, se alimentando bem.
né? Isso é uma parte bastante forte da história dele também. Quando ele começa a pesquisar sobre isso, o filho tem esse diagnóstico e ele passa por essa experiência. E assim, ninguém menos do que o Carl Sagan. Quem é nerd sabe quem é Carl Sagan, né, gente? Quem não é, vai atrás, porque é um cara também fabuloso. Foi quem era professor de Harvard também, mais de astronomia. Foi o cara que apresenta a maconha pro Lettis Greenspan. E aí o filho dele, que é vivo, um outro filho, Peter Greenspan, ele diz que lembrava ele pequeno, o pai dele e o Carl Sagan conversando depois de fumar maconha, e falava que ficava encantado com os assuntos. Devia ser realmente um papo muito interessante. E foi ele que apresentou. E assim, essa frase não é do Carl Sagan, tem frases boas do Carl Sagan, mas essa é do Lester Greenspan. A maconha é extremamente segura, embora não seja inofensiva, é certamente menos tóxica do que a maioria dos medicamentos convencionais que poderia substituir se estivesse legalmente disponível. Apesar do seu uso por milhões de pessoas ao longo de milhares de anos, a maconha nunca causou uma morte por overdose. Isso não é milagre, isso é só receptor que tem muito pouco no nosso tronco cerebral, receptor canabinoide. Esse é um outro psiquiatra, psicofarmacologista, tá? O David Nutt. Muitos de vocês devem conhecer ele pelas pesquisas com os psicodélicos, tá? Ele é inglês, é psiquiatra e psicofarmacologista, talvez o maior do mundo hoje, né? E em 2009, ele liderou um estudo que avaliou os danos de diversas drogas, tanto legais quanto ilegais, e considerando aspectos, saúde física, dependência e impacto social. A gente vai ver um gráfico desse estudo que ele fez. E os resultados desses estudos indicaram que o álcool é o mais prejudicial do que a maconha em vários critérios, destacando a necessidade de rever as políticas de controle de substâncias. E ele tem criticado a classificação como uma droga de alto risco, afirmando que essa categorização é baseada em ideologias, em moralismos e não em ciência. E ele defende que a maconha medicinal seja mais acessível e que os médicos possam prescrevê-la sem restrições excessivas. Esse aqui é um gráfico que tem nesse estudo dele. Ele avaliou 16 critérios, entre mortalidade específica para droga, relacionada à droga, dependência, injúria, envolvimento com crime, aspecto econômico, diversos. E ali a escala máxima seria 80, tá? Em 72, quem marcou foi o álcool, gente, tá? A heroína ficou com 55, a cocaína com 54, na forma de crack, metanfetamina 33, cocaína 27, tabaco 26, anfetamina 23, a cannabis 20. E lá no finalzinho da lista, lá para vocês verem, quem não está vendo, ó, o que está lá? Os cogumelinhos, gente, os cogumelos, pelo menos desse ponto, são extremamente seguros. Agora, o que acontece? Isso aqui, ó, 2 dias depois ele perdeu o emprego dele. Ele era um czar da questão da avaliação de substâncias psicoativas lá na Inglaterra. Ele perdeu o emprego dele, mas ele não perdeu a moral, não perdeu ali a militância e continuou falando disso até hoje, Ele esteve no Brasil, salvo engano, no Brain, não sei se esse ano ou no ano passado. É um cara assim admirável. O trabalho dele agora está muito em cima de psicodélicos. E o que ele diz também? Grande parte do que nos disseram sobre a maconha ser uma droga perigosa são mentiras, mitos e fomentos de medo. Quem está falando isso não é o Wilson Lessa, não é o Paulo, não. É o David Nutt que está falando isso. E aí vem uma pergunta, gente, mas por que se usa maconha? Será que essa é uma discussão excepcional, gente, porque a primeira coisa é que é muito difícil você separar o que é recreativo do que é medicinal. É uma linha extremamente difícil. Quem acha que é uma linha fácil? De verdade. Tem gente que acha que é uma linha fácil. Não é uma linha fácil. O que eu quero dizer com isso? Muita gente que começa a usar maconha, achando que está usando para se divertir ou para dar um relax e tal, a pessoa está se tratando de alguma coisa. E muito do que a gente hoje, inclusive, tem de algumas pesquisas com medicamento, veio dessa observação. O medicamento que a gente falou lá, o Mevatil, gente, o Sativex, lá fora, ele foi, 2005, ele foi lançado no Canadá. Mas ele foi desenvolvido na Inglaterra, e quem observou foram enfermeiros e enfermeiras de pacientes com esclerose múltipla, que falavam, eu não quero falar isso para o meu doutor não, mas eu fumo umzinho, mas a espasticidade passa na hora. Não, você tem que falar, tá aí, ela convenceu a começar a conversar isso com a equipe de saúde, começaram a perceber que isso poderia ser real, começaram a fazer pesquisas com o uso fumado, e hoje nós temos um medicamento, 1:1 de THC e CBD, para espasticidade da esclerose múltipla, gente. Assim começou esse medicamento, olha que interessante, né? E assim são outras pesquisas, vêm em cima disso.
Por exemplo, uma pesquisa que a gente vai começar a fazer lá agora na Federal da Paraíba é o uso de canabinoides em TDAH em adultos, sabe? E, isso no observacional pode parecer completamente contraproducente. Falar assim, imagina, você vai dar maconha para quem é distraído, papapá. Ei, como é que são os mecanismos que deixam a pessoa distraída? Né? E aí a gente vai perceber, tem muita gente que faz automedicação para TDAH com maconha. E aí, sabe o que acontece, gente? Esses vão no médico psiquiatra e falam assim, doutor, marquei uma consulta contigo, estou gastando aqui 500 pau aí para vir uma consulta, para te dizer que eu uso maconha para TDAH e dá certo. É esse cara que vai procurar o médico? Não é. É o cara que teve problema. E aí vai ter um viés de consultório do médico achar que tem muita gente que tem problema com maconha por causa que um TDAH. Aí sabe o que a gente faz? A gente toma coragem e vem numa marcha da maconha, vem numa feira dessa, fuma maconha com alguém lá e a pessoa fala, doutor, eu vou te falar a real, eu sou TDAH, mas isso aqui que me ajuda, eu até tomo minha Ritalina, mas se não for isso aqui não, eu fico sem comer, eu fico sem dormir, fico uma pilha. Isso aqui, a Ritalina me ajuda ali para às vezes, concentrar quando eu preciso, mas a maconha é que faz o caldo do meu tratamento. Entendeu? Então, assim, se a gente não estiver disposto a ouvir, nosso lugar de fala fica extremamente prejudicado. E aí, as razões, né, esse foi um estudo de 2020, isso fizeram em vários dispensários, fizeram online, logicamente, as pessoas tinham até mais liberdade de poder falar isso ou não. E olha só, um total de 9.003 pacientes, né, e 591 relataram usar maconha para fins medicinais. E aí os motivos médicos mais comuns, ansiedade, 49%, às vezes poderia usar para duas coisas, tá? Insônia, 47%, dor crônica, 42%, depressão, 39%. E a forma mais comum nessa pesquisa foi o fumar comestível, seguido de vaporização, concentrados e tópicos. Logicamente que nos Estados Unidos isso, tá? E as mulheres eram mais propensas a usar maconha para transtorno de estresse pós-traumático, para problemas de sono, ansiedade e enxaquecas. Entre aqueles que usavam maconha para fins medicinais, 21% não tinham médico para estar acompanhando eles, tá? E entre aqueles com médicos, 33% não os informavam. Olha que dado interessante. E por que a pessoa tem medo de informar isso para o médico? É algo para a gente se questionar, né? 28% relataram que o seu médico era neutro em seu uso, e 32% relataram que o seu médico os apoiava, e 8% relataram que o seu médico não apoiava. E aqueles que viviam em estados onde a maconha medicinal era ilegal, eram menos propensos a revelar para o seu médico. E aqui no Brasil, que de alguma forma geral é ilegal, quem que vai informar para o médico? Eu já ouvi de muito paciente, do médico falar assim, ou você continua fumando maconha ou você procura outro médico. A resposta vocês sabem, né, gente? Se o médico pensa isso, pode ser o melhor médico do mundo. Ele está com uma posição de poder que está meio equivocada. Nossas relações devem ser horizontais, não longitudinais dessa forma, pelo amor. E aí, uma perguntinha básica, né? Maconha causa dependência? A resposta é sim. Café causa dependência? Sim. São parecidas as dependências dos dois? Sim. É isso. Agora, você quer ver em nível de proporção? Tem trabalhos antigos que já falando disso. O risco de você ficar dependente de tabaco, gente, é quase 32%. Tá? 32%. De cocaína, quase 17%. De heroína, 23%. De álcool, pensando em fermentado, aí, cerveja e vinho, 15%. De cannabis, para adulto, tá? 9%. Ou seja, existe o risco. Mas é tão maior que os outros, né? É a droga mais perigosa do planeta, né, gente? Tá aí, ó, os dados, ó. Fumada, que seja. Aqui está te falando de fumada, no caso. Aqui é um trabalho de 98 do professor Roquet, da França. Ele é bem interessante também, porque ele compara... Aliás, um adendozinho aqui. Aqui não colocaram benzodiazepínico. Quantos aqui são médicos ou da saúde? Só para ver. Alguém sabe, você não vale, Paulo. Quantos por cento é a chance de alguém ficar dependente de alprazolam, que é um benzodiazepínico de meia-vida curta? O uso mais do que 8 semanas, alguém sabe a porcentagem? Dá um chute, alguém. 40%, acertou. Exatamente. Aqui não tem no estudo, mas vocês podem ir atrás, vocês acham isso. Algum dos médicos ouviu isso na faculdade? Alguma coisa errada não está certa. E aí aqui comparando os opiáceos, gente, ó,
com a cocaína, com álcool, com benzo, com cannabis, com tabaco. Um trabalho bem interessante. E aí quando vocês verem 5 bolinhas, é o que é muito preocupante. Aí 4 já é um pouco menos, 3 metade, aí 2, aí assim por diante. Então, pensando só em questão de dependência física, tá? Sintomas físicos de dependência, os opiáceos. São 5, ó. A gente sabe que o opiáceo é danado para dependência e sintoma físico. A cocaína, 2, para dependência física. O álcool, 5 também. Os benzo, 3. A cannabis, 2. O tabaco, 4. Quem que é o vilão da história? A cannabis, né, gente? Olha lá, ó. Ou eu estou lendo errado, ou o que eu fumei estava estragado, como dizem. Não, né, gente? Está aqui, está dado. Dependência psíquica ou psicológica. Opiáceo, 5. Cocaína, 4. O álcool, 5. Os benzo, 4. A cannabis, 2. O tabaco, 5 também. Olha lá a cannabis de novo. A droga perigosa, a porta de entrada para outras drogas. Olha lá. Transtorno neurológico relacionado, opiáceos 2, cocaína 3, álcool 4, benzo, cannabis, tabaco não pontua nisso aqui. Aqui a toxicidade geral, aqui para o opiáceo é bem interessante que a gente vê ali que tem um apêndicezinho ali, ó, não durante uma terapia, ou seja, se tiver um médico prescrevendo, ele pode estar deixando o paciente dependente do opiáceo, mas se ele estiver prescrevendo, não se cabe esse critério. Mas está lá, está 4, cocaína 4, álcool 4, benzo 1, cannabis 1, tabaco não pontua. Risco para a sociedade, opiáceo 5, cocaína 5, álcool 4, benzo 2, cannabis 2, tabaco não coloca risco ali. Ou seja, gente, só por esses 2 aqui, sem muita informação, a gente vê que essa informação de que a cannabis é a pior das drogas, é uma informação completamente equivocada. E eu disse para vocês que ela causa uma dependência, pode causar danos, a gente sabe disso também, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas o quanto é isso? Não adianta querer assustar as pessoas, gente. A gente tem que falar a verdade para as pessoas. Isso que é o correto. 9 minutos. E a velha pergunta: maconha causa esquizofrenia? A gente ouve isso aí, gente. E é diferente você falar causa ou é associado? Claro que é diferente. Causa está dizendo que aquilo causa. Associado é diferente. Eu vou dar um exemplo para vocês. O consumo de sorvete no Guarujá e os afogamentos aumentam muito no verão. O consumo de sorvetes está também associado aos afogamentos. Mas não é causa, gente. E olha que interessante. Lembra que a gente falou de pessoas procurarem tratamento, procurar automedicação, TDAH, esclerose múltipla? Nesse trabalho aqui de 2021, fizeram um trabalho genial, tá? Um trabalho, inclusive, muita gente participando, com dados genéticos, fazendo a relação entre a cannabis e a esquizofrenia. E ali, o que eles perceberam, gente? Uma causalidade reversa. O que é isso? Pessoas com esquizofrenia, ou principalmente que começam um pródromo de esquizofrenia, aqueles sintomas iniciais, tendem a procurar cannabis para tentar um alívio. Isso dá certo para alguns dá, para alguns não dá certo. E aí o médico vê isso aí, foi a cannabis que causou isso. É o que a gente pensaria, é um óbvio. Só que a gente tem que se questionar, gente. É isso. Né? E a relação que viram geneticamente é essa. Genes que correlacionam, inclusive, a dependência de cannabis com genes relacionados à esquizofrenia. Então, não é que a cannabis causa esquizofrenia. Talvez a cannabis é uma forma de automedicação que as pessoas procuram, que isso, pelos teores de THC, pela individualidade da pessoa, pode piorar para algumas pessoas. E a gente vai ver um estudo aqui bem curioso, e não é para fazer isso em casa, como se dizem. Esse aqui pode. Aqui é um estudo, esse é de 2018, que o Philip Maguire, com pacientes esquizofrênicos que estavam tomando várias medicações, tá? Risperidona, clozapina, olanzapina, quetiapina, ziprasidona, diversos antipsicóticos, mas que não tinham alcançado ali uma resposta significativa, não tinham chegado em 50% de melhora dos sintomas, tá? O que ele fez? Adicionou canabidiol puro, no caso desse estudo foi puro, até pela dificuldade de usar em estudos outras coisas, pelo menos em psiquiatria. Ele usou ali 600, 800, até 1000 miligramas de canabidiol adicionado. E, para a surpresa dele, muitos desses pacientes que não tinham alcançado a resposta, alcançaram a resposta adicionando ao canabidiol e melhoraram os índices metabólicos de colesterol, triglicerídeos, glicose, peso corporal. Olha só que interessante, de repente não é uma bala de prata, mas pode ser associado também para um tratamento. O que a gente tem que começar a pensar. A gente não ouve em congresso de psiquiatria se falar sobre esses estudos. Por quê? Só vê o que se fala mal. Esse outro estudo aqui, aí é para
chutar o pau da barraca, como se diz. Esse outro aqui é de 2009. Os caras na Alemanha pensaram o seguinte, não, beleza, né? Cannabis pode causar psicose e tal, uma psicose breve ali e tal. Mas, e nesses pacientes aqui, que a gente tinha 6 pacientes lá, refratários a qualquer medicação, e se a gente usasse um pouquinho de dronabinol nesses pacientes? THC, aquele que tem THC sintético, né? Parecido com o THC da maconha. E aí começaram a usar até 25 miligramas em 6 pacientes refratários esquizofrênicos. Desses 6, 4 tiveram uma remissão do quadro. Um piorou do quadro e um nem melhorou nem piorou. A gente não está falando aqui de paciente comum, está falando de paciente refratário. Conseguiram replicar essa pesquisa? Ninguém quer patrocinar uma pesquisa dessa. Mas posso falar para vocês? Eu conheço o trabalho de um bocado de gente e tem uma associação ali, a Flor da Vida, que tem um trabalho bem interessante com pacientes que não usam antipsicóticos, usam THC em dosagens baixas e muitos pacientes dão bem. Isso não é receita de bolo, não é para fazer em casa, mas eu estou dizendo que existe uma possibilidade e a ciência mostra isso também. Tá? Cada caso é um caso, tem estudos que mostram que THC para alguns pacientes podem piorar a psicose, mas a gente tem que pensar que tem gente que pode ser diferente disso. Nem todo mundo é igual, nem gêmeos monozigóticos são iguais. Aliás, a gente vê caso de gêmeos que um respondeu super bem a cannabis e o outro não respondeu nada, com várias combinações diferentes de fitocannabinoides, gêmeos monozigóticos. Então, o sistema endocannabinoide, como a gente brinca, é mais do que uma impressão digital. É um QR Code que está mudando de acordo com o ambiente que está sendo mudado. Ele vai mudando, ele vai se expressando diferente a cada momento. 4 minutos e... Isso aqui, gente, para ver como a Associação Brasileira de Psiquiatria, ela já teve uma visão humanista de algumas coisas. Olha que legal isso aqui. 1980, trecho do editorial número 29 do Jornal Brasileiro de Psiquiatria, tá? Da Associação Brasileira de Psiquiatria. Não há dúvida de que 5 dias de detenção em qualquer estabelecimento policial são mais nocivos à saúde física e mental que 5 anos de uso contínuo da maconha. Não é o Wilson Lessa que está dizendo isso, não é o Paulo. É a Associação Brasileira de Psiquiatria, em 1980. E eu acho que naquele momento eles estavam certos. Agora alguma coisa errada não está certa. E a maconha, gente, é a porta de entrada? A velha pergunta também, né? Aí eu trouxe 2 trabalhos aqui. Um deles é o trabalho agora de 2024, tá, da professora Andréa Galassi, lá da UNB. E ela conseguiu pesquisar o canabidiol e tentando fazer um estudo para pacientes dependentes de crack num CAPS AD, lá em Brasília. E usaram dose ali de 600 miligramas do canabidiol e comparou com pacientes que estavam usando drogas para o crack, que são drogas off-label, tá? Mas que se usa normalmente, como eu falei para vocês. Ó. Compararam com fluoxetina, ácido valproico e clonazepam. 10 semanas de tratamento, 37 grupo controle, 36 com CBD. Resultado da pesquisa, os pacientes que usaram CBD era purificado. Se saíram muito melhor do que os pacientes desse grupo com as medicações e com pouquíssimo efeito colateral. Uma pista importante que se deu. Né? Tem um trabalho um pouco mais antigo, de 96, salvo engano, ou 98, aqui de São Paulo, do professor Dartil, da Unifesp, que ele acompanhou pacientes da Cracolândia que usaram cannabis fumada para fazer uma redução de danos com crack. É um trabalho bem interessante, vocês conseguem achar esse trabalho também na internet, vale a pena dar uma olhada. Ele era um cannabis fumada. Né? E esse outro trabalho aqui, esse é de 2019, e aqui, eu acho muito importante a gente falar sobre isso, é um trabalho sobre redução de benzodiazepínicos, tá, em pacientes que foram prescritos com cannabis medicinal. Aí pegaram, é um trabalho pequeno, né, retrospectivo de 146 pacientes, que já estavam prescritos com cannabis e já estavam em uso de benzodiazepínicos. A média de idade, 47 anos, 61% mulheres, 54% com experiência prévia com cannabis, e após uma média de 2 meses de acompanhamento com prescrição de canabinoides, 30% dos pacientes descontinuaram os benzodiazepínicos. Olha onde que a gente está mexendo. Vocês estão entendendo? E após o acompanhamento de 6 meses, 45,2% tinham descontinuado os benzodiazepínicos. A gente é enganado por um monte de coisas. Uma das últimas enganações que a gente teve, últimas assim que eu digo que agora o rei ficou nu, foi do Zolpidem, das drogas de classe Z, que eram drogas seguras, para o sono, sem ressaca, papapá.
O que eu atendo de paciente que acaba conseguindo e vai tomando Zolpidem, e quando a gente vê, está tomando 20, 30 comprimidos por dia, tá? E já tivemos aí a grata satisfação de acompanhar pelo menos aí uns 20 pacientes desses que com cannabinoide a gente tirou o Zolpidem tranquilo desses pacientes. Tranquilo assim, gente, tranquilo, mas é uma droga muito complicada de se tirar. Quem acompanha a questão de epilepsia sabe que os benzodiazepínicos são os mais difíceis de tirar num tratamento para epilepsia. Tirou um monte de remédio, continua lá às vezes o clobazanzinho lá, o Frisium da vida. Mas é possível, tá, gente? E lembra desse dado, 40% de dependência com alprazolam mais do que 8 semanas. Isso não ensina pra gente na faculdade também. E uma frase do Lester Griswold, para a gente estar terminando, que há algo muito especial nas drogas ilícitas. Se elas nem sempre levam o usuário a se comportar de forma irracional, certamente fazem com que muitos não usuários se comportem dessa forma. E em luta pela escala de trabalho 4x20. É isso, gente. Acho que a gente vai responder algumas perguntas, fiquem bem à vontade. Nossa, que incrível, cara. Parabéns pela palestra. Gente, aberto para perguntas. Boa tarde. Eu fiquei curioso, porque tu começou tu falou um pouco sobre um estudo que vocês estão pensando em iniciar, ou já iniciaram com pacientes TDAH e cannabis, né? E aí, é uma coisa que eu sou psicólogo clínico e eu já tive uns 2 ou 3 casos clínicos que eu acompanhei que faziam uso da cannabis e, claro, dentro da perspectiva do TDAH, a gente sempre tenta trabalhar questões comportamentais de contingência do ambiente para diminuir distrações. Beleza. Só que esses 2 ou 3 casos que eu acompanho ainda, né, a questão do uso da cannabis, dependendo da dosagem, e é claro que é muito difícil tu dosar quando a pessoa fuma, né? Mas a orientação que eu tento dar sempre é que a gente faça alguns testes de, entre aspas, uma dosagem, né? Ou seja, como é que a gente vai dosar quando a pessoa fuma? A gente vai contabilizar quantos pega ele vai dar para começar uma determinada atividade. Essa é a lógica que eu tento usar. E o resultado que eu observo é que se a gente, no caso desses casos que eu atendi, tá? A orientação que eu sempre dou é, se tu vai fazer uma determinada atividade e tu é acostumado a fumar, fuma muito pouco, para não dar um efeito muito, como é que eu vou dizer assim, de uma chapadeira extrema, para a gente testar o quanto que a cannabis pode te ajudar a focar, na verdade, a manutenção do foco. Porque as pessoas que acompanham, o problema não é começar a focar, mas é manter o foco da atividade, seja de estudo, de trabalho. E o que a gente tem percebido, eu e esses pacientes, é que ela ajuda a manter o foco. E aí, a minha questão é que eu queria te ouvir para saber quais seriam as possíveis hipóteses que a gente pode pensar para que a pessoa consiga manter o foco. Porque eu penso sempre muito que a questão do TDAH é a dificuldade de manter o foco pelo tédio e, vamos dizer, pela baixa de dopamina que a atividade vai incitando. Não sei se ficou nítida a minha dúvida, comentário, assim. Então, é mais ou menos por aí. Olha, no mundo da gente, médico, se pensasse sem levar em consideração o que as pessoas passam, você pensaria o quê? Ah, troca o que você está fumando pelo óleo. É a primeira coisa que a gente pensa. Isso funciona no mundo real? Numa minoriazinha muito restrita de casos. Então, assim, um bom suporte, realmente é psicoeducação. Explicar como é que funciona a cannabis no organismo, como é que o THC, o uso constante dele em dose alta, ele pode causar um down-regulation dos receptores canabinoides no cérebro. E isso vai criar, de alguma forma, não só uma hipofunção canabinoide, ali, porque a pessoa está usando muito e o receptor é importante. Mas não vai ser só para o THC, vai ser para o endocannabinoide dela também. Então, se ela começa a entender isso, é psicoeducação, ela vai entender, por exemplo, que um dia na semana que ela fica sem usar,
um produto rico em THC, fumado, por exemplo, já faz uma diferença para esse restart do cérebro. E isso é importante, porque a gente atende gente, muitas vezes, que está com tolerância, que fuma, às vezes, 3, 4, 5, 6, 7 gramas de cannabis por dia. Atende gente que fuma bastante, assim. Né? E isso, assim, além de ficar caro para a pessoa, né, pode começar a dar ruim realmente. E não estou falando nem de psicose, que isso acontece, mas com quem é muito vulnerável, é quem tem a pólvorazinha ali dentro. Mas a questão dessa diminuição dos receptores, isso acontece com a boa parte das pessoas. Né? Agora, o TDAH, gente, é muito particular, porque, assim, em 2008 foi feito um estudo bem interessante de um caso, mas na Alemanha, de um cara que foi pego fumando dentro do carro. A polícia parou ele, aquele fumaceiro. Ele não tinha criado nenhum problema no trânsito, mas a polícia parou ele e falou, olha, tá aqui sua multa e tal. E ele falou, olha, eu preciso falar uma coisa para você, policial, eu dirijo melhor depois que eu fumo. O policial deu um voto de confiança para ele, apesar de ter dado a multa, e falou assim, tudo bem, você vai ser pesquisado na universidade, nós conhecemos uma galera lá que tá fazendo uma pesquisa sobre isso, tá? O cara falou, ser pesquisado. E ele foi testado, dirigindo, sem fumar, fumando, usando dronabinol, de tudo quanto é jeito. E viram que aquele cara realmente dirigia melhor e saía melhor nos testes depois que ele fumava. E ele fumava um cigarro inteiro, não era 2, 3 pitos. Então, assim, muito assim da pessoa se conhecer mesmo, sabe? Dela poder se perceber. Agora, uma dica que eu acho interessante é se o paciente percebe que ele tem uma dificuldade de controlar da quantidade, ele, por exemplo, deixar a cannabis para fumar mais à noite, depois do trabalho dele, entendeu? Usa ali um produto que seja um produto rico em CBD, às vezes associado 1 para 1, vai testando um pouquinho mais. Lembrando que a vantagem do vaporizado, do fumado, é que você tem um pico plasmático rápido, mas ele passa rápido também. Então, às vezes, você usar um óleo demora um pouco mais para fazer efeito, só que você vai ter um efeito mais prolongado. Só que aí o óleo tem a questão também da metabolização, da questão de interação com outras medicações, que o vaporizado ou fumado é super interessante, tá? A Abrace, a Associação Abrace, a gente também vai começar um estudo, eles estão com 68 pacientes que eles conseguiram fornecer a flor, pacientes terminais, principalmente pacientes para uso compassivo de casos terminais mesmo, casos de cuidados paliativos, não vou dizer nem terminais, mas paliativos. E o estudo, a gente está conseguindo os vaporizadores para eles fazerem com o uso da erva, porque para muitas patologias, para muitas doenças, é muito diferente você usar um óleo ou você usar o vaporizado. E assim, temos que pensar seriamente na questão da vaporização. Ah, mas o que é isso? Gente, lá fora, a maioria dos países começaram com vaporização, depois que veio o óleo. A gente começou com óleo, mas tem que pensar nisso também. Foi falado da emulsão para poder nebulizar, é mais ou menos essa a ideia. Supositório, óvulo vaginal, tem várias possibilidades aí. Os cremes, né, para pele, muita coisa em pele é super interessante também. Né? Então, eu acho que a gente tem que pensar que tem muito tipo de TDAH diferente. Lá a gente vai fazer com comprimido de nanopartícula, até para ver a questão do sangue também, de CBG com CBD. Porque o CBG, o canabigerol, parece uma molécula bem interessante, pensando farmacologicamente no TDAH, e muitos pacientes que têm usado CBG dizem que funcionam como um Venvance. Então, assim, eu acho que vale a pena a pesquisa. Eu não estou interessado realmente em provar se funciona ou não funciona, eu quero ver o que acontece. Mas acho que a gente precisa fomentar, ter mais pesquisas realmente no TDAH. E o teste que a gente vai usar, você que é psicólogo, é o TOVA, que é aquele que faz o teste no computador, para poder ver a impulsividade. Então não é só um teste de, eu estou melhor, eu estou pior. Não, vamos ver no testezinho ali, porque ali a gente vai conseguir ver mais uma veracidade, né? Interessante você trazer isso para a gente, nas outras apresentações, né, da cannabis, que a gente precisa de uma atualização urgente na 327, na RDC 327 da Anvisa, que só permite óleo. Né, e a gente fala das outras vias de administração. Óleo intranasal, mas que não tem produto, né? Exatamente. Boa tarde, tudo bem? Eu queria saber mais ou menos, não sei se vem muito com sua experiência, com os ataques de pânico crônico. Que eu vejo, que também tinha lido um pouco, que o THC é um dos detonantes, mas que o CBD ajuda mais. Mas não era um artigo muito profundo. É bem interessante sua pergunta, e lembrei aí de um caso clínico também. De um paciente que eu atendi, estava com 20 e poucos anos, e quando eu atendi ele, fazia um ano que ele estava fazendo um tratamento para transtorno de pânico, e quando eu fui fazer o histórico com ele, ele me disse que tinha começado a fumar com 17 anos de idade, e ali por volta de 21 anos, ele acordou de manhã, fez o baseado, fumou, teve uma crise de pânico, ele fumou o baseado inteiro.
No outro dia ele pensou, acho que foi a quantidade, deixa eu fumar metade. Fumou a metade, pum, teve uma crise de pânico. No outro dia deu um pega, pum, teve uma crise de pânico. Ele parou de fumar. Procurou um psiquiatra, o psiquiatra falou, olha, você é transtorno de pânico, você tem um transtorno por uso de cannabis também e transtorno de ansiedade generalizada. E começou a tratar ele com pregabalina e alprazolam. Então ele chegou comigo 1 ano depois, tomando 1 miligrama de alprazolam e lá, não lembro se era 150 miligramas de pregabalina. E ele falou, olha, eu vim procurar porque eu estou com muito sono, está me atrapalhando no dia a dia essa medicação, eu queria fazer como tirar. Eu falei, não, beleza. Aí fazendo um histórico, gente, e essas coisas assim, eu adoro inteligência artificial, mas ainda uma boa historinha clínica, ainda mais em psiquiatria, não substitui uma inteligência artificial. Se tiver me ouvindo inteligência artificial, desculpa, tá? Mas de verdade. E assim, e fazendo a história com o menino, eu percebi que tinha alguns sinais lá na infância de TDAH não diagnosticados, pedi para chamar a mãe dele, para conversar com a mãe dele, vimos ali que tinha uma boa possibilidade, depois ele fez os testes lá, e saiu o TDAH, e aí no tratamento dele, o que a gente fez? Eu coloquei um óleo full spectrum, acho que é 30:1, e primeiro tiramos a pregabalina, e depois, num mês, e no outro mês tiramos o alprazolam. Ele sentiu legal, não teve crise de pânico, não teve ansiedade, estava dormindo bem, estava se sentindo bem concentrado. E a gente, no primeiro momento, não pensou em colocar nada mais para ele. Um óleo, CBD ali, estava legal para tratar a ansiedade, o pânico que ele estava tendo e algum dos sintomas do TDAH dele. Ele parece agora, eu conversei com ele um tempo atrás, ele quer começar a fazer faculdade, vamos ver se ele vai ter necessidade de alguma coisa a mais para isso. Né? Mas esse cara, por exemplo, ele falou, eu nunca mais quero fumar maconha, porque eu tive uma experiência muito ruim, ele disse. Mas ele falou, não, o CBD está me ajudando, não quero metilfenidato, Venvance agora, por enquanto está muito bem, obrigado. Então, assim, a questão do CBD realmente pode ajudar esses pacientes e quando acontece isso, a gente, assim, não é só uma questão de setting, só. Tem gente que começa a desenvolver isso e você vê que ela fica mais vulnerável. E provavelmente tem a ver também com essa questão dessa diminuição dos receptores canabinoides, né? Então, mais uma sugestão, quem fuma, redução de danos, faz um dia free, gente, um dia na semana, segunda-feira, assim é bom, né? Segunda-feira já é toda ferrada mesmo, fica sem maconha também. Tem mais espaço para pergunta, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Então eu vou fazer. Lessa, em relação à redução de danos, né, como psiquiatra, quando chega um paciente com abuso de cocaína, que é bem prevalente aqui no Brasil, como que você lida, como que você introduz a cannabis se esse paciente ainda nunca tentou usar a cannabis medicinal? Eu acho que a primeira coisa é ver o que está por trás desse paciente, né? Porque assim, quando a gente pensa em transtorno por uso de substância, gente, o transtorno de substância provavelmente é um diagnóstico secundário desse paciente. Eu nunca vi um paciente que começou a ter problema com álcool, por exemplo, que você vai fazer um histórico, esse cara não tinha uma ansiedade, uma depressão. Ah, mas depois tomou conta. Pode ter acontecido, mas a busca dele inicial foi para uma automedicação. Pensem nisso, nas pessoas, às vezes, que vocês conviveram, que tinham esse problema. Estou querendo tirar a responsabilidade delas, não, mas muitas vezes entra nessa tentativa. Né? E isso funciona para outras substâncias também. A cocaína, especificamente, muita gente, por ser um estimulante, muita gente começa a usar cocaína achando que está fazendo uso recreativo. Não, a pessoa está tentando se tratar também no TDAH. Lembra lá que a cocaína e o metilfenidato estão lá na lista 2 das substâncias controladas? Os dois são muito parecidos mesmo. Então, a pessoa às vezes está usando cocaína e não vai tratar com problema com cocaína. Então, se você... Assim, peraí, beleza, está tendo abuso, mas ela tem um TDAH, precisa ser tratada disso, tem uma ansiedade também, tem uma história ali na infância que faz pensar que ela pode ter também ali algumas coisas que lembram o transtorno borderline. E digo para vocês, recentemente fiz uma aula de transtorno borderline, sistema endocannabinoide. Cara, tem muita coisa interessante sobre essa interface de borderline e sistema endocannabinoide, tá? O que acontece? O borderline, gente, a pessoa tem os traumas da infância, aquilo ali machuca todo o sistema endocannabinoide dela e ela não consegue lidar bem depois na frente com as coisas da vida dela. Se você vê a parte da neurociência, o que acontece ali do borderline, no cérebro dele, ali o córtex pré-frontal, a amígdala superativada. Então são coisas que, assim, que lá na infância que acabam tendo uma consequência. E já alguns estudos iniciais aparecem mostrando que consegue dar uma ajudada para essas pessoas, tá? E assim, e eu particularmente, assim, tenho muito carinho com pacientes com borderline. Eu ouço o médico falar assim, eu odeio paciente borderline. Cara,
são vítimas e que não sabem lidar por uma questão de foi queimado o sistema endocannabinoide delas e não foi porque elas quiseram, elas não pediram isso. Essa é uma realidade. Mas elas têm que ter responsabilidade também no sentido de procurar se tratar, fazer o tratamento correto, como tem que ser feito para todo mundo. Né? Mas acho que esse é um ponto importante. Isso é importante, né, da responsabilidade, né? Principalmente na automedicação. Sim. Mesmo quando o paciente usa para melhorar, como que você aborda essa questão com o paciente, de trazer essa responsabilidade para o acompanhamento e como que você consegue evitar essa questão da automedicação? Em acompanhamentos terapêuticos, as responsabilidades devem ser compartilhadas, né? Não deve ficar só na mão do médico, só no paciente ou na mão do enfermeiro. Tem que ser compartilhada essa responsabilidade, né? E eu acho que essa é uma dificuldade que a gente tem. Então, assim, ninguém, gente, é dono de paciente. Ninguém é dono de paciente. A pessoa é dona da sua vida. E você tem que tentar passar isso para ela. E você quer ver como isso aí é tão assim, eu vou dizer assim, que essa relação longitudinal, ela é estrutural na nossa cabeça. Quer ver um exemplo? Se a gente faz alguma coisa que o médico assim, não prescreveu para a gente, o que a gente fala? Doutor, o que a gente ouve? Quem é médico? Doutor, eu preciso te contar uma coisa, mas você não briga comigo. Olha que coisa mais infantilizada, gente. Doutor vai brigar com... O que vai brigar com você, cara? Pô, você fez uma coisa, ele se deu mal, você ainda vai dar uma porrada no paciente que se ferrou com alguma coisa? Né? Então, gente, a base é essa, é a autonomia mesmo. Às vezes os pacientes fazem alguma coisa que você não prescreveu com cannabis, e você vê que melhorou, o que você vai dar bronca nesse paciente? Fala assim, cara, que legal, você acertou, que bom que você conseguiu uma coisa que deu certo. É isso, né? Boa tarde. Pensando em pacientes com depressão, que vivem os familiares juntos, muitas vezes eles param a medicação, você deve acompanhar isso no consultório, tem aquele efeito popular rebote e tal, dos antidepressivos. É uma questão legal de autonomia, o paciente querer parar o antidepressivo. É muito bonito isso, mas muitas vezes não é o momento e tal. E pensando, fazendo essa ponte, vamos supor, da sertralina, também da cannabis, será que chega um momento da pessoa querer parar e ter esse rebote também? E mesmo nessa questão da autonomia, ficar sem cannabis e sem sertralina, sem qualquer outro medicamento, por mudanças de estilo de vida, sei lá, esporte, surf, alimentação. Eu queria que você comentasse toda essa problemática. Sim. Excelente pergunta. E assim, eu acho que hoje, assim, com a experiência que muitos colegas vêm tendo, que a gente vem tendo, a gente já começa a perceber esses pacientes. Pacientes que usaram para uma finalidade, melhoraram, pararam de usar, mudaram o estilo de vida e de repente agora estão até sem a cannabis. Isso acontece, a gente já consegue observar isso. Né? Agora, quanto à questão de medicamento, ótimo ponto que você tocou, cara, porque assim, a gente estuda o quê? Que antidepressivo não causa dependência. Beleza, porque para dependência ele precisa ter duas coisas: tolerância e síndrome de abstinência. Tolerância, de uma forma geral, eles não têm. Síndrome de abstinência, eles têm, só que a psiquiatria, a psicofarmacologia mudou o nome, a gente chama de síndrome de descontinuação. Quem aqui já tomou paroxetina, venlafaxina, sabe do que eu estou falando? E sabe o que é o cruel? Que você tem dose, por exemplo, da venlafaxina, de 150 mg, 75 e 37,5. Ah, beleza, então a pessoa está com 150, passa para 75, passa para 37,5 e depois tira. Vai fazer isso para você ver como que rola. O que a gente usa como estratégia? Eu, particularmente, eu sei como é que é difícil. Eu não passo uma cannabis para... tua cannabis vai dentro, a gente vai tirando, aí tira o venlafaxina. Eu mando manipular a venlafaxina em doses menores, ainda por mais que ela não tenha liberação programada, mas você vai estar desabituando o corpo mais devagar. Então está com 37,5, vai 30, vai 25, umas 7 cápsulas, 27 cápsulas, 15, vai até 5, 2,5, aí tira. É o jeito que eu encontrei melhor de tirar a venlafaxina. E isso não está escrito em livro, gente. Isso é coisa observando o meu professor, lá a gente vai observando essas coisas, a gente vai aprendendo na marra isso. Aqui no Brasil dá para fazer isso. Tem países que não conseguem manipular. Você tem que estar no 37,5 e aí você tem que tirar a cápsula, ver os grânulozinhos ali, contando e colocando na boca. Então, acho que antidepressivo tem essa questão. E a venlafaxina, a paroxetina, esses dois, a duloxetina também, que é bastante usado para dor. Estou com a colega fisiatra que ela sabe da duloxetina. Mas tem alguns antidepressivos que têm a minha vida mais longa, que é mais fácil tirar. O exemplo é o Prozac, a fluoxetina. Ele tem a minha vida longa. E aí é onde entra a cannabis. O CBD, o THC, eles têm a minha vida longa. Então, para tirar eles é muito fácil, porque eles ficam no organismo mais tempo. Quanto àquela questão, por exemplo, de abstinência de cannabis. Os sintomas, gente, pode existir sintoma para quem fuma pesadamente e tal. Umas 2 semanas depois, melhora, passa,
A maioria das pessoas ficam muito bem 2 semanas. Mas isso existe, acontece. E quanto à questão do óleo, é até mais difícil, que as quantidades que se usam são quantidades menores. E vou dar um exemplo para vocês, tá? Para a questão de uso médico, para a gente ter uma ideia de dosagem, que acho que é super importante para o público geral saber, até 7 miligramas de THC a gente considera uma dose baixa. Até 18, uma dosagem média. Acima disso, uma dosagem alta. Você fala, pô, mas não é tão baixa assim, né, cara? 18. Um cigarro, um fininho. Eu não vou nem falar um fininho que tem ali umas cremas junto, porque eles são mais potentes. Mas um baseado legal ali, 20% de THC, meio grama ali, cara. Quantos vocês acham que tem de THC ali? Meio grama de erva, 20%. É a briga que eu tenho com o Lauro. 100 miligramas. 200, 0,5, 100 miligramas de THC. Ei, uma coisa é você fumar 100 miligramas de THC. Outra coisa é você usar um óleo ali nas altas opções lá com 20 miligramas de THC, que é uma dose alta. Mas quando você fala em 5, 4, 3, e que às vezes resolve um problema de insônia, uma agitação de uma criança com autismo, pô, THC com autismo, para algumas crianças às vezes tem que usar mesmo. O sistema endocannabinoide delas é fraquinho, está precisando de ajuda. Não é para todo mundo, tem criança que piora, mas uma ou outra vai melhorar, né? Então, acho que é importante a gente começar a entender que são valores, são coisas diferentes, né? Os próprios estudos que falam dos problemas que tem com a cannabis, você vai comparar 300 miligramas de THC com 5, 6 por dia? Não dá para comparar, né, gente? No caso do transtorno borderline que você falou, esses estudos ou alguma experiência, qual seria a melhor forma de utilização e quais canabinoides que nesse caso seriam mais indicados, tipo THC, CBD, CBG? Você sabe, é uma ótima pergunta também, porque para a maioria das coisas que a gente pensa em tratar, das pessoas que a gente pensa em tratar, talvez um foco super importante seja começar pelo sono. O sono. Você trabalha com dor, eu sei bastante com sono, e assim, e a dor tem aquela relação assim, você não dormiu legal, sua dor piora. Quem não tem dor, fica com dor. E tem a coisa ao contrário também, né? A dor piora seu sono, você não consegue dormir. Então, vamos pensar numa dor emocional. Você curar um sono, ajudar o sono dessa pessoa, eu acho que é um bom caminho. E às vezes o sono vai precisar de um produto mais rico em THC à noite, tá? Tem estudos mostrando que às vezes essa coisa de usar 1 para 1, CBD para THC, pode tirar o sono de algumas pessoas, mas depende. Tem gente que vai se dar bem também com 1 para 1, tem gente que vai dormir melhor com CBD, mas de uma forma geral, para adultos, eu penso em THC dose baixinha, tá? Para essa questão do sono. Depois você pode pensar no canabidiol ali, full spectrum, como ali o do dia a dia, o que vai usar 2, 3 vezes por dia, começa com dosagem baixa e vai subindo, para ver o que foco. A questão da sua ansiedade, a questão da sua responsabilidade afetiva em si, né? E a questão da sua raiva e da sua impulsividade. São coisas que você vai observando. E assim, ativar o sistema endocannabinoide, uma das coisas que ele faz é dar esse freio para a gente. E é louco isso, né? Porque não é que o TDAH, por exemplo, não é que o cérebro dele é mais hiperativo, é que o local de freio que precisava estar ativado não está. Por isso que a gente dá um psicoestimulante. Olha que loucura, como é que a gente dá uma coisa que estimula para alguém que já está hiperestimulado pelo TDAH? É porque o estimulante tem uma preferência de estimular primeiro os freios, os neurônios de freio, né? E, de alguma forma, o borderline é como se acontecesse ali um TDAH meio por essa questão dessa queima que acontece no sistema endocannabinoide. O cérebro fica um pouco parecido com o TDAH e um pouco parecido com, só que é mais grave ainda, com o transtorno de estresse pós-traumático. Então, essas 3 doenças, o sistema endocannabinoide é muito parecido, só que o borderline e o transtorno de estresse pós-traumático, alguma coisa causou aquilo. No TDAH, alguma coisa causou, mas muitas vezes já foi lá da gravidez, de outras, genético da gravidez, né? Oi, tudo bem? Existe algum estudo para tratamento com cannabis de transtorno bipolar? E se existe alguma alteração ou alguma questão em relação ao uso do medicamento comum junto com a cannabis? Existem poucos estudos, né? Um estudo tentou avaliar a questão do uso do canabidiol para pacientes com depressão bipolar, né? Era canabidiol purificado, fizeram até no Rio Grande do Sul estudo alguns anos atrás, não deu favorável, né, para depressão com doses altas de canabidiol, mas tem alguns estudos falando sobre a ansiedade no paciente bipolar.
e aí com o uso do canabidiol, aí já mostra um efeito mais positivo. O THC, os estudos que se tem, então estudos principalmente com cannabis fumada, que a gente está pensando em doses muito altas de THC. Então é uma área que realmente precisa de bastante estudo. O Irã tem feito muito estudo com alguns canabinoides-like, que a gente chama, né? O PEA, o palmitoil etanolamina, que a gente pode produzir, mas também pode pegar da dieta, do ovo, por exemplo. Eles têm feito muito estudo com PEA, e nesse estudo eles fizeram associado com o lítio para melhorar a depressão bipolar. Nesse estudo apareceu positivo o PEA, né? Mas eu acho que tem muita coisa para a gente pesquisar, e é uma outra área que eu conheço um bocado de bipolar que se recusa em médico, usa cannabis, e conheço um bocado que está bem. Conheço alguns que não estão bem, são a minoria, a maioria estão bem. E eu preciso falar a verdade, não vou mentir aqui para vocês. Em relação ao transtorno pós-traumático, eu tenho tido dificuldade, eu sou paciente, e tenho tido dificuldade de achar estudo e médicos, acho que psiquiatras canábicos, que de fato me respaldem que a cannabis é uma boa opção. Eles seguem me insistindo que outras medicações seria também importante. E eu fui, inclusive, paciente do Antônio Geraldo. Tomei uma série de medicações, ele me diagnosticou como TDA, e eu levei muitos anos para conseguir retirar essas medicações, que me trouxeram muitos efeitos colaterais. E aí queria saber de você como é que é seu olhar sobre esse caso. Vamos pensar em mundo real de novo? Como é que começaram a pensar, assim, mais recentemente sobre o uso da cannabis em redução do estresse pós-traumático? Não foi na academia, não. Foi no Vietnã, o povo que estava se ferrando lá. No final da guerra do Vietnã, cerca de 50% do contingente militar fumava cannabis todos os dias para lidar com a dureza da guerra. Então, ali que eles perceberam. E foi dali que eles também começaram a levar para os Estados Unidos de volta, quando voltavam da guerra, a cannabis, e plantar, principalmente na Califórnia. Então, assim, o movimento da cannabis nos Estados Unidos está muito ligado ao estresse pós-traumático. E o Veterans Affairs, né, que é o órgão dos Estados Unidos que cuidam disso aí, do Exército, eles são muito resistentes com isso. Tem a doutora Sue Sisley, que era da Universidade do Arizona, mais uma que foi perseguida, ela foi mandada embora de lá pela pesquisa dela com TEPT e cannabis. Fez um estudo super legal, usou cannabis fumada, inclusive tinha cannabis lá que tinha 0 de THC, a Universidade do Mississippi que fez para ela. E sabe o que é interessante do estudo dela? Ela fez o duplo cego. O placebo funcionou tão bem como a cannabis. Aí vocês falam, o que é o placebo? Tenham curiosidade de olhar sobre placebo e sistema do canabinoide no Google, depois vocês verem os estudos super interessantes que tem. Placebo, gente, não é milagroso, não é algo que acontece na cabeça da gente também, mas acontece algo real. A pessoa acreditar o efeito placebo, hoje já se sabe pela neurociência que ativa o sistema do canabinoide, o sistema opioide, o sistema de serotonina e o sistema GABA, pelo menos esses 4. Então o placebo pode ajudar. Esse estudo dela não deu muito certo, porque o placebo sai muito parecido com a cannabis. Mas em Israel tem alguns estudos bem interessantes. Lá, como eu mostrei, lá é uma das escolhas, mas infelizmente não ficou como primeira escolha. Lá também não ficou. E o grande problema de não ser primeira escolha é porque os estudos são conflitantes. Tá? E aí, provavelmente, a gente tem que entender que não vai ser uma receita de bolo para todo mundo, para TEPT, não tenho dúvida disso. Vai ter que ser pensado muito mais em mundo real, como a Inglaterra está fazendo. A Inglaterra, o David Nutt, no Drug Science, está fazendo estudos belíssimos de Real World Evidence, e um deles foi o TDAH, e estão fazendo um de TEPT também. Ali eu acho que é uma fonte interessante para você buscar. E, mais uma vez, pensando na pergunta dele, o sono. O sono é uma das coisas legais de poder se trabalhar no TEPT, e é onde você tem pesadelos, onde você tem um bocado de sintomas que tem a ver com essa hiperreatividade do cérebro e do corpo, né? Alguma mais pergunta, gente? E nesse estudo dela, teve uma pequena diferençazinha da cannabis que tinha THC com CBD em níveis iguais. No estudo dela, teve uma diferença mais positiva do que um THC puro, por exemplo, uma misturada, né? Isso chamou atenção também. Bem, como ninguém tem pergunta, eu tenho mais uma, né? Desculpa. Em questão da neuroplasticidade causada pela cannabis, né? A gente vê que, por exemplo, um paciente te procura com uma ansiedade, quadro ansioso, enfim, independente do diagnóstico.
até que ponto esse paciente vai usar a cannabis como medicamento? Você acha que vai dar para tirar em algum momento? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se possível. Excelente pergunta, que isso aqui me fez um gatilho. Quantos aqui acreditam que a gente tenha neurogênese, ou seja, se criam neurônios ou sinapses depois que a gente fica adulto? Olha que coisa boa, coisa boa. Eu perguntei isso para o Paulo, se ele achava que os nossos colegas médicos, se a maioria acreditava nisso ou não. Sabe o que ele me falou? Ele acha que a maioria acha que não. Olha que loucura isso. Olha a loucura. Em 1962, rapidamente vou falar isso, o John Altman é um cara que ele faz uma pesquisa super interessante, ele vê que lá em ratinhos tinha uma neuroplasticidade acontecendo em hipocampo. Ele publicou isso, ele foi execrado pela comunidade científica. Vários dos bambambãs da neurociência na época execraram ele. 30 anos depois que foram mostrar que ele estava certo. Aí ele fez um artigo muito, tapa com luva de pelica, o título do artigo era sobre mudanças de paradigmas e o fim de uma carreira acadêmica. E ali a gente percebe, cara, como que às vezes a ciência ela é resistente em algumas mudanças que ferem alguma coisa que alguém escreveu e acha que é diferente daquilo que ele está pensando. E a cannabis tem a ver com isso, tá pensando, voltando lá na psicanálise que a gente falou. Essa história da cannabis pelas pessoas, pelos ancestrais e não pela academia, incomoda muito quem é onipotente. Simples assim. Quem tem fantasia de onipotência, né? Então, voltando à neuroplasticidade, a gente vê com a cannabis a questão da neuroplasticidade, né? O que o sistema da canabinoide busca, né? A patente que teve lá em 2019, que foi pedida, 2019 não, foi pedida em 99, durou 16 anos, uma patente que pediram de cannabis como neuroprotetores e antioxidantes, tá? Quem pediu isso, pediram nos Estados Unidos, pesquisaram lá durante os 16 anos que vingou a patente. Um dos caras que pediu essa patente foi o Julius Axelrod, já morreu, grande pesquisador, e na costa dele só tem outras duas patentes só, do paracetamol e da fluoxetina, do Prozac. E ele é Nobel, esse cara, pela descoberta dele com a noradrenalina. E agora, a neuroplasticidade, você vê que tem gente que não acredita nisso ainda. E a gente tem visto isso com a cannabis, cara. Agora, essa semana no STJ, tinha um advogado lá, o Lucas, advogado da Maria Flor, uma associação, tá? E ele tem paralisia cerebral, faz uso do óleo, fuma e tudo mais. Ele falou assim, olha, eu recebi, quando eu era pequeno, uma previsão de que eu jamais conseguiria ficar nem em pé. Eu comecei a usar o óleo de cannabis e agora eu vou ficar aqui em pé para vocês verem como que hoje com a fisioterapia, com a cannabis eu consigo ficar em pé. Ele se levanta a cadeira de roda e fica ali com dificuldade, mas ele fica em pé. Aquilo é emocionante, gente. A gente vê uma criança autista lá com 10 anos que até o momento não falou, continua fazendo os estímulos e não fala, começa a tomar cannabis ali, começa a fazer, continua fazendo estímulo, daqui 2, 3 meses começa a falar assim, cara, será que isso aí foi a causa? Causa eu não sei, mas a associação com certeza. A gente vê um caso, a gente fica desconfiado, vê 2, fica mais desconfiado ainda. E eu sei aqui a Daiane, que ela conhece muitas histórias, dessas histórias, de gente que você fala assim, não, ela está limitada, não vai conseguir fazer mais nada. Não, gente, existe neuroplasticidade sim, e o sistema do canabinoide talvez seja o sistema mais importante que participa nisso. Ou seja, não é justificar. E eu ouvi a Amanda falar, eu não digo nem só na faculdade de saúde não, no estudo de saúde não. Isso tem que começar a ser ensinado no ensino fundamental lá, de uma forma mais simples. Ó, nós temos sistema vascular, né, e temos um sistema modulatório também, que é o canabinoide, tá? Mas se mexer nele, não tiver problema quando criança, pode dar problema. É falar a verdade. Não é falar que vai queimar neurônio. É falar que pode fazer uma poda, atrapalhar uma poda que não precisaria ser atrapalhado naquele momento. E é justamente por isso que para adolescente, o THC em um cérebro normal não é legal. Não é que ele destrói neurônio. É que ele faz mais poda, ele cria mais neurônio no momento que você precisava ter poda. É sobre isso, não é sobre queimar neurônio. Queimar neurônio, entre aspas, poda, é importante. Isso não pode ser atrapalhado, é isso. Prontinho. Ó, eu só quero dizer uma coisa. O Wilson está aqui até amanhã. Aproveitem ele. Não, eu vou sair daqui e vocês sabem para onde eu vou já. Muito bom, né, gente? Se quiser conversar lá fora, massa. Isso é uma aula, né? Agora, eu quero um direito de resposta, que ele falou, Lauro discorda de mim, é o seguinte.
100 miligramas de THC fumado, numa área pulmonar de absorção, ela vai dar um pico de uso e depois um declínio mais rápido do que se você consumir, por exemplo, 60 miligramas de THC em gominha, que vai subir igual uma montanha devagarzinho e depois o efeito vai passar. São duas sensações, percepções e efeitos diferentes. E cada uma tem seu lugar, né? E tem a sua especificação, exatamente. Você vai usar isso para uma coisa e a outra para outra. Então, há de se entender que é a mesma substância, é o mesmo corpo, mas a via de acesso muda, inclusive faz diferença a quantidade. Só para vocês perceberem e pensarem sobre isso. A gente ainda vai ter uma aula depois da que vai vir agora, da Luzia Sampaio, que ela vai falar com certeza bem sobre isso, tá bom? Vou passar o microfone aqui, Wilson. Você é meu amigo, meu amor, obrigado.